Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de hoje é essa, né? O Espírito de Deus nos Filhos de Deus. Material nosso de estudo, vocês sabem, é este aqui, né? Carta aos Romanos. Estamos hoje então na lição 9, que tem por tema o Espírito de Deus nos Filhos de Deus. E hoje temos aqui duas para ver: a lei do Espírito e a vitória do Espírito sobre a carne. Façamos uma oração. Senhor amado, no nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória, nós pedimos, Senhor, a tua bênção para esta hora de estudo, de aprendizado da tua palavra, para que possamos te servir, Senhor amado, com mais intrepidez e mais audácia e mais vontade, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, nós temos aqui o Espírito de Deus nos Filhos de Deus, porque capítulo 8 de Romanos, nesse capítulo 8, 21 vezes aparece a palavra Espírito. Para você ter noção, nos outros capítulos, capítulo 9 até o final, aparece apenas 6 vezes. Então, é indicativo de que o tema do capítulo 8 de Romanos realmente é o Espírito de Deus ou o Espírito dos Filhos de Deus, nós vamos ver, né? Então, aqui no nosso verso-chave, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O alvo da lição é compreender o sentido da habitação e habilitação do Espírito de Deus, né, nos Filhos de Deus. O autor da nossa lição é o pastor Samuel Mendes Dutra. Primeira coisa, como o tema desse capítulo é o Espírito, a nossa posição, nós aceitamos que o Espírito Santo na Bíblia é apresentado como uma pessoa, né? São 3 pessoas. A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas o ensinamento de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo um só ser de Deus, está na Bíblia. Mas vemos muitos cristãos professam. O que é cristão professa? É que se declara ser cristão, né? Tem desfigurado o ensino. Temos visto muito ensino distorcido sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, onde alguns apresentam o Espírito como sendo uma força, uma energia, quer dizer, algo impessoal, né? Algo impessoal. Então, reafirmando nossa posição que o Espírito Santo para nós é uma pessoa. Muito bem, aqui vem falando o pastor sobre a indução às pessoas de sentir a presença do Espírito, mas a Bíblia diz que o Espírito já habita no crente e vive mudando esse crente de dentro para fora. Muito bem. Então, o Espírito é a pessoa responsável por aplicar a obra. Toda a obra do Pai e toda a obra do Filho, elas se tornam real na vida dos salvos. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo acompanha todos os dias a sua vida cristã. Então, nessa lição, já vimos, o tema é a pessoa do Espírito Santo e sua operação. Primeira coisa, a lei do Espírito. Deixa eu ler aqui na tradução de Lutero. Em todas as vezes assim: agora, pois. Esse pois quer dizer que o assunto aqui é continuação do que vinha. Romanos não abriu um novo tema. E esse agora não é o agora do tempo da biografia de Paulo. Agora quer dizer, desde que veio o Evangelho, agora já, nenhuma condenação, essa expressão de morte, né? Os outros não colocam. Veja aqui, ó, a NVI, nenhuma condenação. A Nova Almeida, atualizada, nenhuma condenação. Agora a tradução, a gente fala a tradução de Lutero, deixa eu tornar a mostrar para vocês,
talvez alguém não pegou as lições anteriores, é porque nessa obra de Karl Barth, a Carta aos Romanos, ele apresenta um texto que foi o texto usado por Lutero, lá quando ele fez a reforma. Então ele conservou o texto, e esse texto é diferente de vários outros. Então ele coloca aqui apenas para dizer, mas na verdade é condenação de morte mesmo, né? Porque nós não temos mais nenhuma condenação, nenhuma morte, a condenação de morte, nós já fomos condenados e já pagamos a pena, né? Mas então ele introduz aqui a lei do Espírito. A lei do Espírito, que ele fala Espírito da vida, mas é a lei do Espírito, te livra da lei do pecado e da morte. Lei da morte e lei da vida. E aqui temos já uma chave de interpretação. Esse autor aqui, ó, eu falei dele na pregação da igreja, o Atmani, Lições para o Viver Cristão. Ele tem um capítulo aqui do livro onde ele interpreta Romanos 8, e ele chama a atenção para essa expressão aqui. O texto não diz que o Espírito me livrou do pecado e da morte. Diz que a lei do Espírito me livrou da lei. Aqui fala te livrou, interessante, também aqui fala te livrou. Aqui na NVI diz me livrou. Aí você pergunta, é me ou é te? E tem uma outra tradução que diz assim, nos livrou. Deixa eu te mostrar aqui o que é. É que, na verdade, ó, isso aqui são as palavras gregas. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus somente deslivrou, não tem te, nem me, nem nós, não. Só deslivrou, não diz quem. Não diz quem livrou. Aí os autores, cada um segundo o entendimento que ele tem do texto, ele diz que foi me livrou, foi te livrou, foi nos livrou, mas apenas diz que livrou. Mas o Atmani aqui, ele lembra o seguinte, faz um exemplo. O pecado e a morte é uma lei. A lei no sentido de uma força, de um poder sobre mim, que tem poder de me governar. Então ele enfatiza nesse capítulo quantos cristãos, dizem ele, que vivem se esforçando, tentando usar a vontade própria, a boa vontade, para superar o pecado. E acontece que não é isso, não é uma questão de vontade, é questão de uma lei. Então, por exemplo, ele usa aqui a lei da gravidade. Eu vou vencer a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que esse livro cai. Eu vou segurar ele aqui, ele não vai cair. Quanto tempo isso vai levar? E não resolve, né? Então, uma lei anula outra lei. A lei do Espírito. Quem livrou foi a lei do Espírito. Livrou da lei do pecado e da morte. E o Atmani, inclusive, usa o balão papo de anjo com gás hélio que sobe, ele não desce não, ele não tem lei de gravidade, ele sobe até ir embora, porque é um outro gás que obedece a uma outra lei. Então, perceba isso aqui. Como vem dizendo o texto, existe uma lei do pecado e da morte, que é um poder que governa. Paulo usa nos versículos anteriores a expressão o pecado reina, né? O pecado reina. Agora, uma outra lei, né? Então, porque a questão, quando ele diz pois, talvez seja perguntando aqui, ó, essa pergunta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Final do capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Então, essa situação, eu como criatura, sirvo com a razão a lei de Deus. Então, uma lei de Deus como poder, como força, como governo. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, quem me livrará? O Espírito. O Espírito. O Espírito me livrará. Deixa eu voltar aqui com você na lição 8. Na semana passada, a lei e a carne.
o autor disse que aqui, os constantes conflitos do apóstolo remetem aos 3 tempos da santificação. Somos libertos da culpa do pecado. Deixa eu ver se aqui está realmente gravando, está normal, ok, está tudo bem. Da culpa do pecado na justificação em Cristo. Isso que é passado, né? Lá na justificação em Cristo, a culpa aqui, inclusive, irmão, nessa lição 9 aqui, me parece que ele apresenta uma frase, ele fala aqui, ó, sentimento de culpa. Mas aqui não está falando de liberto do sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma coisa subjetiva. Que, inclusive, os psicopatas não têm sentimento de culpa nenhum, nem de remorso, nem de nada. Então aqui não está falando de sentimento de culpa, está falando de culpa objetiva. Você é culpado, você é réu, você é criminoso, você vai receber toda a condenação, né? Então, onde ele diz aqui. Mas voltando aqui à questão, estamos sendo libertos do poder do pecado. Isso é agora, pela ação do Espírito Santo. É aqui que entra o Espírito Santo agora. É o poder do pecado. E seremos libertos da presença do pecado no encontro com Deus, na ressurreição e na glorificação. Então, no passado, fomos libertos da culpa no sentido de condenação, é onde ele vem dizendo aqui, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há, porque já fomos justificados. Estamos sendo libertos agora e seremos libertos. Então aqui fala de 3 coisas também, vamos. A salvação é para o homem completo, corpo, alma, espírito. O espírito reviveu quando foi declarado justo perante Deus, reviveu, agora é vivo. Mas Deus sabia que o poder do pecado não ia cessar no ser humano, a não ser que quando o homem recebesse Jesus como Salvador, imediatamente fosse para o céu. Então continuaria o poder do pecado. A lei do pecado continuaria agindo. Para anular ou para contrabalancear ou para vencer essa lei, só uma outra lei, que é a lei do Espírito. Então, a lei do Espírito, são 2 leis, né? 2 leis. Como a gravidade e o balão de hélio. O Espírito Santo é uma lei do hélio. Ele te puxa para cima. A lei do pecado te puxa para baixo. Agora, então é a questão que vai apresentar a lei que é mais forte. E em nós está presente o Espírito Santo com a sua lei que quebra. Essa lei que me puxa para baixo, ele quebra. Como o hélio do balão é uma outra lei que a gravidade não tem ação. Ele fica mais leve do que o ar. A lei de ser mais leve do que o ar. Então, isso vem nos dizendo aqui nessa lição, né? E agora, irmãos, então, como o Senhor sabia que o poder do pecado continuaria, o poder, a lei do pecado, então vê a ação do Espírito Santo. Podemos dizer aqui, corpo, o espírito foi tratado aqui na culpa, a alma, a sede das emoções, dos desejos, etc., está sendo tratada agora pelo Espírito Santo, e o corpo também está incluído. O corpo também está incluído. Só que o corpo só vai ser tratado, só vai ser alcançado pelos benefícios do sacrifício de Cristo e da ação do Espírito Santo na ressurreição. Então, o corpo tem que morrer. Mas ele será, a gente, na continuação, a lição vai mostrar algumas coisas para nós. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a nossa lição diz assim, né? No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta algumas conclusões sobre a operação poderosa do Espírito na vida dos filhos de Deus, que são construídas a partir de toda a argumentação que vinha fazendo até agora, especialmente do que ele escreveu nos capítulos 3, 4 e 5, acerca da salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. E a palavra agora enfatiza que essa salvação já é nossa.
Se estamos em Cristo, em oposição a estar em Adão, né? Assim, a vida do Espírito e as bênçãos provenientes dela têm seu fundamento na obra de Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles cujo pecado foi pago por Cristo. Diante da obra de Jesus, passamos a experimentar a libertação trazida por uma nova lei, que é a nova lei, diferente da lei exposta no capítulo 7. No capítulo 7, a lei do pecado, né? E a lei de Deus. Então, aqui no capítulo 8, vem dizendo qual é a solução, né? Qual é a solução para essa lei. Aqui a nossa lição vai nos dizendo que, muito bem, a lei exposta no capítulo 7 traz peso para quem está sob ela, que funciona como elemento condenatório. Irmão, lembrando que a lei, mesmo quando falando lei de Deus, mas falando lei como força que governa, o efeito da lei na pessoa que não é nascida de novo, e a lei está fora dele. A lei é a velha lei escrita fora dele. E o novo nascido que Deus escreveu a lei dentro, e aí mora também, os efeitos são diferentes. Porque as finalidades são diferentes, né? Você lembra aqui, ó, vou te mostrar aqui, você lembra disso aqui, olha. Nós temos aqui alguns gráficos. Então, um indivíduo acorrentado, preso à lei do pecado, tem uma lei pesada, né? Ele não consegue arrastar. Então, ele vive tentando quebrar, ele quer ser livre. Só que ele está usando aqui uma ferramenta chamada obediência à lei, para um homem cuja lei está fora dele. Aí diz assim, ó. Paulo deixa claro que Deus nunca teve a intenção da lei resolver o problema do pecado. A lei promove o conhecimento do pecado, não oferece uma solução para o pecado. Então, quando o homem tenta quebrar a escravidão do pecado, o que acontece? Quem quebra é a ferramenta. Quem quebra é a ferramenta aí, né? Continuando com isso. Paulo ressalta que a lei nunca foi feita para oferecer uma solução para o problema do pecado. Portanto, qualquer tentativa de usar a lei. Aí você lembra que na tradução da mensagem, ele coloca a lei como sendo religião, religiosidade, observância de regras, de normas. Qualquer tentativa de usar esse tipo de coisa para obter liberdade do pecado ou da morte está fadada ao fracasso, né? Então temos o próximo aqui, ó. Agora que nós temos, quebrando o poder. A obra de Jesus na cruz. Essa realmente veio, espedaçou as cadeias, quebrou a morte, o pecado, quebrou tudo aqui. Que diz assim. Em Romanos 8:3, por quê? Aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, aqui faz uma observação, significa, ou pela natureza pecaminosa, Deus o fez. Aquilo que a lei for incapaz de fazer, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E aqui diz, ou homem pecador pelo o pecado. Então, irmãos, a lei estava enfraquecida pela carnalidade humana. Então, por ela estar enfraquecida, ela não conseguia quebrar isso aqui. Nunca. Ela podia tentar, ela quem quebrava, a lei estava enfraquecida pela carnalidade humana. Mas aqui veio Jesus, né? Romanos 8 diz que a lei, o que a lei era impotente para fazer, Deus fez. Quebrou. Enviando seu Filho. Ele condenou o pecado na carne, por estar encarnado, em carne e osso como nós. Como nós. Então, irmão, Jesus, em carne e osso, venceu, derrotou a morte. Então, aqui vem depois uma outra exortação. A gente vai chegar daqui a pouco lá. Vamos voltar aqui na nossa lição, né? Muito bem.
A lei exposta no capítulo 7 traz peso para quem está sob ela, que funciona como elemento condenatório. A lei do Espírito traz a plena libertação de todos os esforços humanos que tentam alcançar justificação e santificação. Irmão, todos os esforços humanos, preste bem atenção nisso aqui, né? Não é por esforço humano que se alcança justificação e santificação. Para quem está em Cristo, houve libertação da dependência da lei, em certo sentido, que nós continuamos dependendo da lei como orientação, mas houve libertação da dependência da lei como tentativa de se libertar do pecado da morte. Não dependemos mais da lei para isso. E da humilhante situação em que o homem era colocado por ela. Sentimento de culpa e certeza de morte por não poder cumprir. Eu não concordo só com esse sentimento de culpa. O homem era colocado debaixo de uma declaração objetiva de culpa. Aí nós temos aqui o John Stott, onde ele vai falar aqui dos versículos 2 e 3, vamos ler de novo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado. Então, uma lei liberta. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o John Stott, ele diz que para não nos causar estranheza, o fato de a lei do Espírito nos libertar do lei do pecado e da morte, para evitar a construção de uma interpretação contraditória em que uma lei nos liberta de outra lei, deve-se entender a lei do Espírito. Agora veja aqui, irmão, Espírito minúsculo. Vários textos aqui nós vamos ver, uns colocam espírito maiúsculo, outros colocam, quando é espírito minúsculo, quer dizer, o espírito de vida. Por quê? O capítulo 8 é sobre carne humana e espírito humano. O sujeito é governado pelo espírito, porque ele tem vida espiritual, ou pela carnalidade mundana. Mas tá, porque veja bem, ó, vou te mostrar aqui, ó. A lei... Deixa eu ver. A lei do espírito de vida, a lei do espírito da vida. Quer ver como é que diz aqui na NVI? A lei do espírito da vida, a antiga Almeida. A lei do espírito da vida, a nova Almeida atualizada, a lei do espírito da vida. Mas o escritor aqui colocou como uma descrição do Evangelho. Exatamente como Paulo chama em 2 Coríntios 13, o ministério do Espírito. Isso faz muito mais sentido, já que foi certamente o Evangelho que nos libertou da lei e de sua maldição. E foi a mensagem da vida no Espírito que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Então, irmãos, esse agora aqui, a gente falou para você, esse agora aqui, ó, agora aqui é pela proclamação do Evangelho. Quer dizer, foi pelo Evangelho que veio esta lei do Espírito. Tudo isso veio pelo Evangelho, né? Então, explicando aqui o texto, diante da fraqueza da carne e da incapacidade humana de libertar-se do poder aqui sendo lei, né? Lei como poder. A incapacidade de cumprir as exigências da lei, o Deus Trino envolve-se plenamente, quer dizer, Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossa libertação. Eles vêm, o Pai enviou o Filho, que se encarnou e expiou os nossos pecados. O Espírito habita em nós, capacitando-nos a cumprir a lei continuamente. Então, a função do Espírito em nosso relacionamento com a lei é que nós vivemos cumprindo a lei continuamente, tanto a justificação de Romanos 8:1 como a santificação não pertence a nós, mas ao próprio Deus. Essas são óbvias. A primeira, a justificação, conquistada por Cristo, e a segunda, a santificação, sendo-nos doada pelo Espírito que nós habita. Olha o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o
espírito. Então, irmãos, em nós, hoje, o preceito da lei se cumpre. Agora, lembrando, enfatizando, a lei em nós se cumpre não como maneira de tentarmos conquistar a boa vontade de Deus, seja conquistando, como o que Deus sempre pretendeu, o guia que nos guia na vida, ok? Bom, voltando aqui para o texto, vamos ver o que a gente encontra aqui. Bom, aqui Paulo, Lutero diz, a carne dominada pelo pecado, nos versículos 3 e 4. Por quê, irmão? Porque o pecado é um domínio. E carne dominada pelo pecado significa, já vimos, a criação. Para Lutero é a criação aqui, ó. Criatura, né? Então, a criatura dominada pelo pecado. Adão nos vendeu pelo pecado. Jesus veio em semelhança de carne, o próprio Filho, semelhança de carne dominada pelo o pecado. É uma questão que não entra aqui, porque é cristologia. A tentação de Jesus era real. Havia a possibilidade de Jesus. Jesus era realmente humano ao ponto de poder ter caído. Aqui diz que Jesus vem em semelhança de carne dominada pelo pecado. Muito bem. Bom, agora, irmãos, aqui tem uma outra coisa aqui que eu queria ver com você. A justiça da lei. A justiça da lei, tá? Os que estão na carne têm o sentido da carne. Mas os que estão no espírito têm o sentido. Essa expressão aqui, ó, tem o sentido. Veja como é que ela difere aqui. Os que vivem segundo a carne se inclinam. Né? Os que vivem segundo o espírito se inclinam. Pois a inclinação da carne. A inclinação da carne. Muito bem. Então, aqui, nessa aqui, olha, diz assim, deixa eu te mostrar. Os que se inclinam para a carne cogitam. Essa palavra aqui, cogitam, vou te mostrar ela. Os que se inclinam para a carne, cogitam. Aqui no nosso dicionário, olha, essa palavra fronel significa exercitar a mente, isto é, interter ou ter um sentimento ou opinião por implicação, estar mentalmente disposto para isso ou para aquilo. Por isso, é muito importante aqui, irmão, porque a NVI traduz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que é interessante essa? E a tradução é essa aqui mesmo, a mente, né? Lutero naquele tempo dizia assim, o sentido. Mas é a mente até porque é um elemento interessante aqui em Paulo, porque aqui em 12, olha, capítulo 12, ele vem dizendo: transformem-se pela renovação da sua mente, ok? Então, o que nós temos aqui, irmão? Nós temos um indicativo de que no momento, a mente, a psique, quando a gente leu aqui, ó, quando a gente leu aqui na lição 8, que estamos sendo libertos do poder do pecado pela ação do Espírito Santo, e falamos da alma, né? Alma. Então, psique e alma uma só, né? Psique. Então, irmãos, a luta hoje, olha, a luta hoje é essa aqui, ó. A luta hoje é mente carnal ou mente. A luta hoje é pela sua mente, né? Mente, seus pensamentos, e Paulo diz: renovem-se pela transformação da sua. Então, aqui é o campo, a mente, aqui é o campo onde o Espírito Santo hoje age
Porque diz que tem uma mente inclinada para a carne e existe uma mente inclinada para o que é espiritual, sendo espírito aqui o contrário do carnal. A mente inclinada para a carne, ela está em volta disso aqui, ó. Vícios, morte, materialismo, blasfêmia contra Deus, língua suja e palavrão. A mente gira em torno. É aqui que está o campo da batalha. Já a mente voltada para o Espírito, essa aqui blasfema contra Deus, esta glorifica a Deus. Essa aqui se curva diante do dinheiro, essa aqui se curva diante de Deus e faz as coisas bem feitas. Diz aqui, ó, qual é a sua mentalidade? Paulo apresenta retratos contrastantes da mente na carne, em comparação com a mente definida no espírito, aqui de novo espírito humano. Embora não haja mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda enfrentamos uma escolha de onde definimos as nossas mentes. Veja que vai dizer que a escolha, apesar de que, diz aqui, né, não haja mais condenação, mas a escolha é sua. Se você escolher aqui, o Espírito te dá poder, mas se você escolher para aqui, a carne é quem vai te dar poder, né? Não é isso que diz aqui? Vamos voltar para a nossa lição, olha. Bom, antes de passar adiante, Romanos para hoje, vem uma questão, né? A gente tem que ver. Você já agradeceu a Deus pelo presente da salvação e com a salvação a habitação? Então, o presente você só pode agradecer. O presente da salvação e o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente para você. Agradece a Deus? Pergunta ainda, né? Diariamente, pela ação misericórdia do Espírito que o ajuda a vencer todas as lutas da carne. Então, as lutas da carne existem. As lutas da carne existem. E você, o Espírito não é a religião, não é o Espírito quem te dá graça. Hoje é um dia oportuno para agradecer a Deus por ser a habitação do Espírito e por Ele lhe dar condições de obedecer ao Pai Celestial. Tudo bem? Então, continuando aqui, uma vitória do Espírito sobre a carne. Agora vai do versículo 5 até o versículo 13, que diz assim para nós, olha, muito bem. Versículo 5 até o versículo 13. Os que estão na carne, vou ler aqui por essa tradução e ver. Os que estão, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mente. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, Paulo aqui está introduzindo a mente, ele vai continuar aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio. Lembra sempre de domínio. Lei é domínio, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Vamos voltar aqui, que outros dizem assim, o Espírito é vida. Aqui diz Espírito minúsculo. Se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. Vamos ver aqui então onde é que nós estamos. Olha lá. Olha. Questão de texto. Questão de texto. Questão de Cristo. Aqui vem dizendo, irmão, é porque aqui no versículo, aqui, ó. Se, porém, Cristo está em vós, deixa eu tirar esses ressaltes aqui, que eu vou precisar deles mais tarde. Aqui. Opa. Aqui.
Ué, não saiu? Deixa aí. Olha, o espírito é vida. Agora aqui na NVI diz assim: o espírito está vivo. Diz que alguma tradução diz o espírito. Não, veja, aqui está dizendo: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa, mas o espírito de vocês está vivo. Aqui está falando do espírito humano. São as diferentes interpretações, né? Aqui está falando que o espírito, porque você foi vivificado. Essa outra diz aqui, ó. O espírito é vida. Isso aqui é Almeida. O espírito é vida. E a nova Almeida atualizada diz que o espírito é vida. Então, nós temos duas traduções aqui, irmãos. Deixa eu te falar. O espírito é vida. Nós estamos aqui. Aqui, por exemplo, veja bem. Vocês não estão na carne, mas no espírito. Se é que o espírito de Deus. Então, aqui me parece que a lógica seria estar falando que o espírito. Vocês não estão na carne, vocês estão no espírito, quer dizer, se o espírito de Deus, porque isso aqui, vou voltar aqui para não contradizer Lutero e nem algo mais, mas aqui realmente está falando, vocês estão no espírito, você está espiritualmente vivo. Para você entender que é difícil aqui nesse capítulo 8 saber onde é espírito humano e onde não é espírito humano, né? Agora, o versículo 10, versículo 11, né? Vamos ver aqui na lição até chegar no versículo 11. Sem habitação do Espírito, habilitação do Espírito, todo homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. E assim sendo é condenado à morte. Após explicar o assunto, o apóstolo esclarece que o Espírito que traz a vida não deixa alternativa aos filhos de Deus, a não ser uma vida plena, abundante de obediência. Não havendo a habilitação do Espírito, não haverá obediência, mas com o Espírito o crente andará segundo ele, guiado por ele, em conformidade com ele e em dependência dele. A carne torna a lei impotente para fazer o homem andar com Deus. Já o Espírito nos dá força para obedecer à lei. Não se trata de perfeccionismo, mas de dizer que a obediência é um aspecto necessário e possível do discipulado cristão. Embora a lei não possa garantir essa obediência, o Espírito pode. Veja bem, irmão, voltando aqui ao versículo 4, versículo 4. Porque aqui tem um fato, já não há nenhuma condenação. Por que não há condenação? Porque a lei do Espírito resolveu. Como é que isso aconteceu? Aconteceu Deus enviando o seu Filho a fim de que? Então nós temos aqui, veja quantas coisas. Nós temos o que, o porquê, o como e o a fim de que. Tudo isso que Deus fez foi a fim de que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Então, o que diz aqui a lição? A justiça, a obediência é um aspecto necessário. Então, nosso relacionamento com a lei é que ela se cumpre em nós agora. Nós somos, no nosso viver cristão diário, o cumprimento perfeito da vontade de Deus quando Ele estabeleceu a lei. O alerta é que os capacitados pelo Espírito devem ter inclinações, desejos, prazeres de acordo com o Espírito. O gráfico aqui, lembra? O gráfico aqui, ó. Qual a inclinação da sua mente? Para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Diz que deve ter, né? Deve ter. Devem ter. É para tais coisas que o crente deve pender, e não para a morte eterna, consequência. O versículo 9 funciona como uma confrontação
quanto ao verdadeiro cristianismo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que aqui eu acho que concordo com quem coloca minúsculo. Se de fato o Espírito de Deus, aqui sim, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Aquele que é propriedade de Deus em Cristo é habitado pelo Espírito. Não está na carne. Quer dizer, carne aqui significa carnalidade. Este é um fato incondicional que prova a situação espiritual. Muito bem. Podemos afirmar que todo salvo recebe o Espírito e deve caminhar sob a direção e o governo, que lei, né? Lei aqui é governo. Vencendo os prazeres pecaminosos da carne. Salientamos que a conjunção se, diz aqui, ó. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu vou até trocar isso aqui, só para você entender. Se é, faltou um acento aqui no S. Se é. Então, o autor aqui dizendo que esse se, que aparece nos versículos, não expressa dúvida, mas a consequência. Podemos substituir por já que, ou visto que, então seria, mas já que o Espírito de Deus habita em vocês. Vou voltar aqui para não torcer a tradução do Lutero ali, ó, Espírito, né? Aqui a lição vem nos dizendo isso. Paulo está dizendo, vocês que são habitados pelo Espírito, vivam sob o poder desta habitação. Vivam do e no Espírito. Se afastem do poder mortal da carne. Então, irmãos, aqui está colocando algo que está em mim e em você. Se afastar. Se afastar do poder ou da lei mortal da carne, né? Muito bem. Que poder a habitação do Espírito traz para as nossas vidas? A mortificação da carne. Agora, não é bem assim. Veja bem. Aqui é no 13, ó. Agora, pois, irmãos, em relação à carne, não somos devedores para viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes, aqui está colocando uma decisão sua, segundo a carne, caminhais para. Mas se pelo Espírito mortificardes, agora que é um se realmente, mortificardes os feitos do corpo, caminhareis para a vida. Então está dizendo que viver segundo a carne, ou viver segundo o Espírito, e mortificar os feitos do corpo, está em você decidir isso. Então aqui existe uma exortação, que chama parênese. Depois disso tudo, o apóstolo diz, e tem uma parte que toca a você. Fugir, né? Paulo diz a Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Foge desse tipo de companheiro de amizade. Fugir está em você, ou não fugir, né? É o que diz o texto aqui. Mas voltando aqui, irmão, tem algo interessante, porque nós falamos dos três tempos, ou dos três modos, espírito, alma e corpo. A salvação é completa. O espírito reviveu quando fomos isentos da condenação por cumprir a pena. A alma ou a mente está sendo renovada agora pela ação do Espírito Santo, nos inclinando mentalmente, nossa mentalidade, para as coisas. Mas o corpo mortal só será beneficiado na ressurreição. Aí vem dizendo aqui, ó, se porém o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais por causa do seu Espírito que habita em vós. Aqui nesse por causa tem uma diferença, porque todas as outras dizem assim. Por meio do Espírito, por meio de alguma coisa é uma verdade, por causa é outra. Todas dizem assim, ó, a antiga Almeida.
por meio, a Nova Almeida atualizada, por meio. Então, por que Lutero escreveu por causa? Eu vou te mostrar aqui. Ele tem uma relação de causas aqui. No versículo 10, ele fala que está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, os corpos ressuscitarão por causa do Espírito. A lógica de Lutero aqui, ó, é a sequência de argumentos, por causa disso, por causa disso e por causa disso. Ou seja, que é por meio do Espírito Mas por que o Espírito vai ressuscitar esse corpo? Primeiro, porque ele está incluído no plano de salvação. E segundo, esse corpo vai ressuscitar por causa de que um dia ele foi habitação do Espírito Santo. Esse corpo terreno, criatura, ele foi instrumento. Você lembra nas aulas anteriores, quando Paulo diz, não ofereça seus membros como instrumento do pecado, mas como instrumento da justiça. Nós mostramos lá na lição que a palavra instrumentos ali são armas de guerra. Armas de guerra. Ou seja, o seu corpo, esse corpo mortal, o Espírito hoje habita nele e é nas mãos dele uma arma para destruir as obras do diabo, denunciar as trevas, levar o Evangelho, quão formosos são os pés, a boca, e a Bíblia vai falando de todos os membros. Então esse corpo, ele foi útil, ele está sendo, ele continuará útil a Deus nos seus planos, é por meio dos nossos corpos mortais mesmo, que Deus está fazendo a obra dele aqui na terra, por causa disso, porque seu corpo foi útil a Deus na implantação do seu reino, por causa disso, ele vai ressuscitar este corpo. Então essa é a lógica aqui, ó, de Lutero, né, onde ele diz por causa, enquanto que todos os outros dizem por meio, né? Então será ressuscitado por meio. Muito bem, irmãos, as questões são exatamente essas que a gente tinha que ver, a questão também das traduções. É bem verdade que continua, né? Alguma coisa fica pendente da gente ver. E só colocando que esse pois aqui também, agora pois, talvez esteja relacionado aqui no capítulo 7, onde Paulo introduziu o Espírito. Ele diz, olha, lá no capítulo 7, verso 6, de modo que agora somos servos no novo sentido do Espírito, não no antigo sentido da letra. A letra fala de quando a palavra de Deus está fora de nós, como um mandamento externo. No sentido do Espírito, é que agora a letra foi escrita em nossos corações, a letra está dentro de nós. Então, alguns dizem que daqui para frente, no capítulo 7, esse restante do capítulo 7, é uma explicação do que Paulo disse aqui sobre o casamento, viuvez e casar de novo, que está livre do primeiro porque morreu e tal, e agora serve de uma maneira nova. E que o restante do capítulo 7 é só explicação. E que lá no capítulo 8 é continuação aqui, ó. Servir no novo sentido do Espírito. Então ele vem dizendo aqui no 8.1, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito. Então que a continuação é exatamente aqui, né? Vamos ver a nossa lição? Muito bem. Que poder a habitação do Espírito Santo traz para a nossa vida? A mortificação da carne. Então, quando diz ali, mortifiquem, está em você, né? Aqui, ó, está em você. Faça isso. Mortifique os feitos. Então, a intenção, segundo aqui o Stott, é dizer que esta é a obra do Espírito Santo, é te dar condição, né, de fazer essa mortificação. Essa mortificação é bem definida por John Stott, quando afirma que a mortificação é o reconhecimento muito claro e consciente do mal como mal. O resultado de tal consciência é um repúdio tão decisivo e radical do mal
que nenhuma imagem poderia retratá-la tão bem quanto a de fazer morrer. Então, irmãos, é o seguinte, olha, é um repúdio, é aquela consciência de que mal é mal, pecado é pecaminoso. E o repúdio, né, que significa fazer morrer. É como você esquecer alguém, deixa para lá e esquece, né? Em Gálatas 5 e Marcos 8, né, encontramos a mesma tônica de entregar à morte todos os atos que tenham propósito egoísta e não propósito servir a Deus e ao próximo. Habilitados pelo Espírito, devemos lutar, repudiando, isso aqui está em nós, então devemos lutar repudiando e afastando-nos de todo o pecado, de tudo que desagrada a Deus e não visa a sua glória ou a edificação do corpo de Cristo. Amém? Romanos para hoje. Você tem vencido as lutas espirituais? Você reconhece que existem lutas? Porque quem não reconhece que tem luta é porque já está derrotado. Tem alcançado vitória? Lembra que tentação não é pecado. Isso aqui é coisa elementar, mas que eu tenho que lembrar. Não há... Tentado Jesus foi, mas não cedeu e não caiu. Somente o Espírito Santo, que habita nos filhos de Deus, pode fazê-lo vitorioso. Presta atenção, isso é muito simples, mas é muito importante. Os nossos atos de culto, de oração, de jejum, de etc., são necessários, mas é somente o Espírito Santo quem nos faz vitoriosos sobre a tentação e nas lutas espirituais. Peça ao Espírito que trabalhe na sua vida, dando-lhe forças para vencer. Estamos neste momento no processo de vencer o poder, a força do pecado que habita ainda em nós. Submeta-se ao poder transformador do Espírito Santo de Deus, que é a única lei que anula a lei do pecado em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Continuamos, porque alguma coisa fica em aberto, porque não dá para passar toda a lição de uma vez só, né? Oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus e para a tua honra e para a tua glória, chegamos até aqui, Senhor, desejando, almejando que a tua palavra, que é viva e eficaz, tenha efeito, nos condicionando, Senhor, nos capacitando para vivermos a plena vida que o Senhor conquistou para nós em Cristo e está realizando em nós agora pela presença, poder e operação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.